A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Levantou a sobrancelha igual o Spock. Bom dia, gente. Bom dia, André. Bom dia, Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes queridos. A gente fica rindo aqui antes de ele liga em cima da hora, assim, a gente rindo. É que o André fez a sobrancelha do Spock, olha lá. Gente, acorda. Acorda com a luz no coração. É. Independente do clima, né? Independente do clima, não sei, né? Olha só. Gente, acorda. Acorda assim, com esperança, né? Com gratidão. A gente sempre fala na linguagem do corpo que todas as pessoas que têm doenças autoimunes, doenças difíceis de curar, e que os médicos, como eles não estudam essa parte da metafísica da saúde, que explica que as emoções causam enzimas no organismo, né? Então eu posso dizer para vocês que quanto mais difícil é de curar uma doença, mais difícil, na verdade, é o temperamento dessa pessoa. É a crença rígida dessa pessoa. E, acima de tudo, é uma pessoa ingrata. Sim. Não, quando a gente fala que a pessoa é ingrata, ela se sente ofendida. Mas é para dar tapa na cara com amor mesmo. Se você não começar a agradecer, elogiar, ver o lado bom das pessoas, do lado das situações, sempre com a esperança de que é uma fase, que tudo vai melhorar, tudo vai se transformar, porque o bem existe, o bem é fantástico. Parece que o bem não está fazendo nada, mas o bem está chegando devagarinho, sempre chega. E se você não acredita, você tem doenças. E essas doenças começam a te judiar tanto que você perde mais ainda a esperança. Tem uma bola de neve, né? Por exemplo, vamos falar hoje sobre dentes. Pois é, pela linguagem do corpo. Os dentes representam nossas decisões. Então, todas as pessoas que têm, por exemplo, periodontite, que os dentes ficam moles na gengiva e começam a cair. Outros ficam tão molinhos que tem que ser arrancado, né? Vamos explicar como que o organismo reage devido a um tipo de comportamento que a pessoa tem desde a infância e que por isso começa a ter isso. Vamos lá. Se os dentes representam as decisões e quando uma pessoa de pequenininho ali teve uma autoridade muito grande em cima, pai, mãe, seja lá quem for que criou essa criança e não deixou que ela tivesse as próprias opiniões, que ela tivesse as próprias iniciativas, que ela errasse, né, para poder se corrigir e ter novamente seus próprios pensamentos, teve que ser uma pessoa que ficou debaixo de uma ordem, de uma autoridade. Então vamos dizer que ela não conseguiu ter suas próprias decisões. Ela não teve contato muito com seus pensamentos, suas ideias, seus gostos próprios. Então, ela cresce e quando a vida começa a fazer pressão em cima e ela tem que decidir as coisas, ela não consegue. Então, meio que fica dependente emocionalmente das pessoas, se torna a pessoa autoritária. Olha que interessante. Muita gente que é autoritária, na verdade, é porque não sabe decidir nada. Ela dá ordens para que ela não assuma as responsabilidades daquilo que está acontecendo. Então, um exemplo que eu dou também para que a periodontite desapareça, porque fisiologicamente, anatomicamente, o que acontece? O organismo, ele começa a absorver o cálcio, os ossos da gengiva. Então, os dentes vão ficando sem onde se apoiar. Então, pela linguagem do corpo, osso significa o cálcio, que significa personalidade. Personalidade própria, né? Estrutura da personalidade. Quando a gente começa a ter personalidade própria, sem perguntar nada para ninguém, ter coragem de decidir, mesmo dando tudo errado,
assumindo as consequências daquilo que você decidiu, que a gente decidiu, então os ossos começam a ficar mais fortes. O organismo produz tudo outra vez aquilo que foi tirado do organismo, da gente. Então, se você quiser que a periodontite desapareça, que os ossos da sua gengiva voltem, se reestruturem, porque o DNA ele tem a memória original de tudo. Nós clonamos a nós mesmos internamente o tempo todo com mudanças comportamentais, com mudanças mentais, porque é assim que o corpo reage. Então, olha só, se você quiser que seus dentes comecem a ficar firmes de novo, pare de cair ou pare de ter que ser arrancado, você terá que prestar atenção no seu próprio comportamento, que talvez você não perceba logo de cara e já está aí dizendo, não sou assim. Porque como que você pode perceber uma coisa que você nunca soube qual era o certo, qual era o errado, já que viveu sob o comando de alguém? E é claro, acabou namorando e casando com alguém que teve que comandar você também, para dar continuação ao comando da sua infância. Porque você só sabe lidar com aquilo que é familiar, né? Que é o legado. Você vai aprendendo e você procura inconscientemente aquilo que parece família, que parece a forma com que você foi criado. Mesmo que você diga não, olha só, mesmo que você esteja agora negando esse comportamento que eu estou dizendo que você tem, faz uma gentileza para você mesmo. Procure ser uma pessoa que toma suas próprias decisões. Calma, que eu vou explicar. Se você tiver que trocar roupas de uma gaveta para outra, não pergunte nada para ninguém se vai ficar bom ou não, se é legal fazer ou não. Se você acorda de manhã, levanta a sua cabeça e simplesmente não pergunta para ninguém, será que está frio? Será que vai chover? Abre a janela e olha sozinho. Procure saber as coisas sem perguntar nada para ninguém. Claro que quando a gente tem coisas muito importantes para saber e a gente não sabe, tem que perguntar sim, para outras pessoas que entendem daquele assunto. Agora, as suas coisas particulares, você não pode ficar perguntando coisas que você pode responder para você, não é? Se você está com vontade de ir em algum lugar, pergunte para você se você quer realmente ir naquele lugar. Não fique perguntando para as pessoas o que elas acham, se você deve ir ou será que é legal. Perceba o quantas vezes você deixa de tomar uma decisão, você deixa de ir até pagar uma conta porque fica esperando que alguém faça. No final, as pessoas acabam tomando as decisões por você. Então, se você quer acabar com seus problemas de periodontite, né, dos dentes ficarem moles na gengiva, você precisará compreender o que eu estou falando, porque a mente constrói, a mente destrói. E este programa não é um programa de médico, é um programa de metafísica da saúde, ou seja, linguagem do corpo. Então, procure perceber em você. Eu acho o nome linguagem do corpo mais bonito. Na verdade, a linguagem do corpo é um nome popular, para entender que o corpo fala. Seria a correlação. É a psicologia da correlação. Agora, metafísica da saúde é um termo científico, né, que é o normal. Meta. O que é meta? É além, física. Então, além daquilo que você estuda no corpo. Então, é bem legal. Então, de qualquer maneira, gente, quando você estuda psicossomática, você vai entender até por médicos que trabalham com a psicossomática que câncer, por exemplo, ele está lá manifestado no corpo, mas é psicossomático, são emoções. Só que pela linguagem do corpo, todas as doenças, todas, sem exceção, em qualquer idade, são manifestações do tipo de vida que você leva, dos seus conceitos emocionais, da postura que você tem diante dos problemas, diante das perdas, diante das dificuldades e até diante de um relacionamento difícil, problemas com os filhos, com o dinheiro, com o patrão. Então, olha que interessante. Se você não tem leveza na alma, não tem esperança, não sabe driblar, né, com esperteza, não sabe esperar com calma, então você se angustia, você tem raiva, você fica com mágoa. E aí você também pode não tomar decisões, devido aos medos. Então, voltando para a periodontite, medo. Uma pessoa que tem medo de tomar decisão e errar.
Medo de que alguma coisa aconteça e ela seja responsável ou culpada. Por quê? Porque quando ela era criancinha, ela errou, quando teve suas próprias iniciativas, que é instintiva, é normal, né? Foi punido ou foi punida. Teve uma retaliação, teve falta de amor, bateu ou ficou carente num cantinho, ficou de castigo. E aí a pessoa passa a não tomar mais decisões por medo de não ser amado, medo de ser castigado. E inconscientemente, a pessoa adulta, ela preserva no superego dela um medo da punição. E mais que isso, medo de não ser aceito, medo de não ser amado. Então prefere perguntar para as pessoas, caçar assunto, né? Caçar assunto e ficar assim, o que você acha de tal coisa? Será que eu devo? Você vai comigo? Então, se você quer curar a sua boca, primeiro, fale bem das pessoas, porque a boca é o canal da expressão divina. Não pode falar mal das pessoas. Não pode criticar. Comentar uma coisa junto da própria pessoa para tentar ajudá-la é diferente de você ficar falando mal dela, ainda mais pelas costas, né? Conversando, grupinhos de família que ficam falando dos outros ou ofendendo. Então, tome suas próprias decisões para acabar com esse problema. Um outro detalhe para você, né, que está pegando o programa agora, muita gente ainda não sabe que nós temos agora esse novo programa de domingo, e que o nosso programa oficial são as quartas-feiras. Às 8 da manhã, no mesmo horário. Às 8 da manhã, exatamente. E lá na quarta a gente fala de domingo para o pessoal saber, né? Então, olha só, cada dente tem um significado nessa linguagem do rosto, na linguagem do corpo. E o dente incisivo da frente, incisivo já fala, né? Uma pessoa incisiva. Agora, olha só, o incisivo direito representa a mamãe e o incisivo esquerdo representa o papai. Quando esses dois dentes da frente eles são abertos, separados, significa que papai e mamãe foram ou são separados de alguma forma. Então, se você, de todos os seus irmãos, é o único irmão, a única irmã que tem o dentinho separado, e você na sua vida viu papai e mamãe unidos, né? Papai e mamãe super bem, por que seria então que só você tem esse dentinho separado? Então vamos explicar. Quando você estava na barriguinha da mamãe, ela teve uma mágoa muito grande do papai e ela pensou em separação, ou mais que pensar em separação, é estar junto para sempre, sentindo-se separada, sentindo-se descasada por alguma coisa muito ruim que aconteceu. Às vezes, o papai nem sabe. Ou às vezes o papai nem considerou que era tanto. Mas para a mamãe, ao ponto de separar-se do marido na mente e no coração, significa que a coisa foi grave, né? Então, você que estava dentro da barriguinha da mamãe, que captou toda a energia, os sentimentos, os pensamentos, claro que você não vai lembrar. Por isso que seus dentinhos são abertos. Ok. Agora, quais são as consequências nessa linguagem do corpo? Se você tem os dentinhos abertos, quando você está sorrindo num grupo de amigos, você está sorrindo em festa, seja lá onde você estiver, aquelas pessoas que têm algum problema inconsciente com o casamento, olha que interessante, elas se identificam com você. Porque há uma linguagem não verbal pelo tipo de corpo das pessoas. As pessoas se comunicam inconscientemente pelo não verbal sem saber, pelo tipo de corpo, pelos gestos. Então as pessoas se atraem uma pelas outras pelas identificações inconscientes que elas veem no outro. Claro, sempre levando em consideração os legados da família, né? Os modelos que a família deixa ali para todo mundo. Então, se alguém namora e casa com você, que tem dentinho separado na frente, você sempre se sentirá separado dessa pessoa. Porque essa pessoa estará causando situações no seu coração, por mais que você ame, olha só. E você se sentirá meio que não compreendido, meio que separado, para dar continuação àquele legado dos seus pais. Muita coisa os filhos jamais saberão. Se você fizer uma terapia de regressão
Então, começa a contar tudo o que a sua consciência hoje não lembra, não sabe. Por que não lembramos? Por mecanismo de defesa. O inconsciente trata de fazer a gente esquecer ou não lembrar para não sofrermos com aquilo que não sabemos lidar. Então, olha como o dente fala tanto da gente. Então, o que fazer para que os dentinhos voltem ao normal? Mas, Cris, os meus dentinhos sempre assim, nasceram já separados. Como que vai voltar ao normal? O normal é mais pertinho um do outro, né? Então, se você fizer oração do perdão para o papai e para a mamãe, existe um ciclo para você fazer a oração do perdão. Dentro do 3, né? 3 meses. É um ciclo mental, é um ciclo energético. Então, acesse o meu site www.linguagemdocorpo.com.br e pega lá a oração do perdão. Ou, se você tiver os meus livros de linguagem do corpo, você tem também a mesma oração do perdão que está lá dentro. Inclusive, que você falou, no volume 3, tem os dentes e tem a oração. É mesmo, olha, o Linguagem do Corpo, volume 3, você tem tudo sobre os dentes. Cada dente, por que problema de raiz, por que problema, né, da periodontite que eu falei. Isso é a visão da linguagem do corpo, viu, gente? Isso. E é uma medicina milenar egípcia. Claro que a chinesa, há uns 5.000 anos para cá, trabalhou isso também. Mas lá para trás, 10.000, 11.000 anos pelo Egito, e se você acha que é muito, você teria que viajar para o Egito, como a gente faz todos os anos. Aliás, nós vamos dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro, gente, a primeira reunião gratuita para os interessados para ir para o Egito com a gente na expedição, né? Que não é turista, não é turístico. É dia 15 de maio, mas daqui a pouco a gente fala. Então, para você entender tudo isso, como é antigo mesmo, você precisa estudar não os livros populares, não documentários populares. Por quê? Porque eles não têm interesse em dizer quanto que o Egito era avançado no tempo. Muitas coisas hoje, tanto medicina quanto religiões, iriam dar um certo caos. Porque o Egito, vocês não têm ideia de quem construiu e há quanto tempo ele existe. Com uma tecnologia extremamente avançada, até de saneamento básico, que não temos hoje. Então, é bem interessante que a gente entenda que essa medicina, lá de trás, quase 11.000 anos, de Imhotep, que era o sábio que vem em paz, né, o Imhotep, e que hoje é conhecido como Hermes Trismegisto, e também conhecido como Esculápio pela Grécia, o pai da medicina. A coisa é antiga, né? E ele conhecia perfeitamente que o corpo, a mente, a alma, o espírito, o coração, as energias, tudo era uma coisa só. Hoje, as pessoas separaram corpo da mente. Aí vem Isaac Newton, né? Depois físicos e tal, separando mesmo. Depois veio Einstein, tentando unir através da física quântica o corpo e a mente outra vez. Então lá no ringue, né? Lá no ringue de briga dos conceitos, ficou de um lado do ringue assim, os isaacinianos, que é os materialistas, né? Que acreditam que a mente é separada do corpo. E do outro lado do ringue, né? Einstein, pesando tantos quilos. Magrinho, tadinho. Coitadinho, cabeludinho, branco. E com o pensamento da teoria da relatividade, a física quântica e tal. E cada um vai ter que experimentar a vida, observar as leis do universo, para chegar à própria conclusão. Se não observar e não sentir-se, não perceber o próprio comportamento, não vai entender, não vai aceitar aquilo que você não vê. É, às vezes, o que é mais forte, é o que é mais poderoso na sua vida. Então, se você quer corrigir os seus dentes, acabar com o mau hálito, porque mau hálito, as pessoas alegam que vem do fígado, ou é do estômago, ou é do dente, ou é da garganta. Veja bem, mau hálito só acontece em pessoas que são críticas demais. Se você fica do lado delas, e você é uma pessoa que não gosta muito, né, de ouvir críticas, você fica incomodadinho ali.
Porque vira e mexe sai uma palavra criticando alguém. Se não está criticando um colega de trabalho, está criticando um pai. Está criticando o relacionamento, está criticando alguém da televisão. Sempre tem uma crítica na boca, criticando alguém do trânsito. Não tem aquela leveza no coração. Todo crítico é extremamente agressivo. Às vezes você não percebe a agressividade nos gestos, mas todo mundo que critica é porque o foco, o filtro mental está focando somente, selecionando somente o que é porcaria. Porque não consegue acreditar no bom, não consegue acreditar na alegria, no crístico de cada um, né? Então, veja bem, para acabar com o mau hálito, você precisa se trabalhar 24 horas, elogiar as pessoas da intimidade, agradecer as pequenas coisas da vida, não falar mais mal de ninguém. Saia das rodinhas, não é? Saia das rodinhas das pessoas, até pela internet. Saia das críticas. Isso se você quiser ter uma boca bonita, gostosa, em qualquer idade, tá? Agora o Luiz Cairo vai passar a agenda do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Que fica na Vila Mariana, na São Rua Paulo, Pelotas, gente, São número Paulo. 106, bem em frente. Em fronte. De fronte. De fronte, tá certo. Ao shopping Vila Mariana, que fica ao lado do Sesc. É muito fácil, gente. Muito fácil. Tem vários estacionamentos e outra. Tem 2 hotéis pequenininhos, bonzinhos, muito legal, viu? Se você é de outra cidade e quiser vir para o Instituto, tem 2 hotéis gostosinhos lá, tá bom? Então, vamos lá. Terça-feira agora, né, no dia 3, às 20 horas, a Cris... Amanhã. A Cris não, sou eu. Não, depois de amanhã, tô doido. Terça-feira, às 20 horas, uma palestra Prosperidade Financeira. Que é o que você deu com a semana passada. espiritualidade. Foi o que eu dei na terça-feira passada. Na terça-feira. Isso. Então, olha só, gente. Essa palestra, o Luiz vai ensinar você. Na outra terça estava lotadinho, estava bem legal. Vai ensinar você a acabar com dívidas. Por que você não prospera? Por que você rala tanto e acaba não tendo essa prosperidade financeira? Então ele vai ensinar muita coisa que você nem imagina sobre você mesmo, sobre você mesma. Por que você não estava ganhando dinheiro? E vai passar a prosperar financeiramente. Então venha... Porque a espiritualidade acompanha a materialidade. Exatamente. Lembrando que a palavra espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com religião, nada a ver com espírito, viu? É muito parecido a palavra espiritualidade e espírito. Por isso, muitos religiosos não gostam da palavra espiritualidade, porque eles falam que eles não acreditam em espírito. Mas olha só, espiritualidade significa conduta elevada para Deus. Aquilo que você faz de melhor em você. No dia 5, que é na quinta-feira, às 14 horas, palestra beneficente, né? Ela é gratuita, sim. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Para ajudar nas instituições. Por favor, Isso. menos açúcar e sal, tá, gente? Isso. Então, assim, essa palestra vai ser às 14 horas, que é a Cristina que vai ministrar. É de linguagem do corpo e leis universais. Sabe isso que nós estamos conversando hoje? Dos dentes e outras coisas, né? Então você vai poder fazer as suas perguntas. Se você não quiser perguntar, fica só olhando, vendo as respostas que eu dou para outras pessoas. E às 20 horas, a Cris também vai ministrar uma nova palestra. Na mesma quinta. Na mesma quinta. Como acabar com o ciúme e no relacionamento amoroso e ser feliz no amor também, né? Essas informações todas, como, horário direitinho, 5082-2822, viu? Ó, 50... no finalzinho a gente vou dar, mas 5082-2822. No dia 7, no próximo sábado, a Cris dará um workshop de linguagem do corpo no sábado e no domingo, meditação, cura e espiritualidade na cidade ou melhor, é só no sábado, perdão. Sábado, no dia 7... É um workshop de linguagem do corpo em Santos. É que você estava pensando que era Divinópolis, que é já, outra. Já foi. Não, como é que chama aquele outro parecido com Divinópolis? Não, seria em Veranópolis. Confundo. Gente, esquece, ó. É Santos que eu vou sábado agora. A inscrição lá de Santos é 013. Eu faço uma confusão. 3284 9714. Repete. 13 3284 9714. 013. Isso, mas se você não conseguiu anotar, entrando no nosso site www.linguagemdocorpo.com.br, você vai achar toda a nossa programação, lá está escrito assim, ó, programação.
Aí tem lá, Cristina Cário em outras cidades e Cristina Cário no Instituto. Então, em outras cidades, você tem toda a agenda de cursos e palestras fora de São Paulo ou em outros lugares. E dentro do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que tem os cursos e palestras da Cristina também, tá? Por todo o Brasil. Exatamente. Então é www.linguagemdocorpo.com.br ou 011 5082 2822. E aproveite e pergunte sobre as nossas expedições ao Egito e ao Peru. No site www.linguagemdocorpo.com.br você vai ter um link lá para a nossa loja virtual sobre os livros de linguagem do corpo e também vai saber sobre a expedição ao Peru, Machu Picchu e também ao Egito, tá bom, gente? Olha, muito obrigada, que Deus te abençoe hoje e sempre. Paz profunda. Tchau. São manifestações do tipo de vida que você leva, dos seus conceitos emocionais, da postura que você tem diante dos problemas, diante das perdas, diante das dificuldades e até diante de um relacionamento difícil, problemas com os filhos, com o dinheiro, com o patrão. Então, olha que interessante. Se você não tem leveza na alma, não tem esperança, não sabe driblar, né, com esperteza, não sabe esperar com calma, então você se angustia, você tem raiva, você fica com mágoa. E aí você também pode não tomar decisões, devido aos medos. Então, voltando para a periodontite, medo. Uma pessoa que tem medo de tomar decisão e errar. Medo de que alguma coisa aconteça e ela seja responsável ou culpada. Por quê? Porque quando ela era criancinha, ela errou, quando teve suas próprias iniciativas, que é instintiva, é normal, né? Foi punido ou foi punida. Teve uma retaliação. Teve falta de amor, bateu, ou ficou carente num cantinho, ficou de castigo. E aí a pessoa passa a não tomar mais decisões por medo de não ser amado, medo de ser castigado. E inconscientemente, a pessoa adulta, ela preserva no superego dela um medo da punição. E mais que isso, medo de não ser aceito, medo de não ser amado. Então prefere perguntar para as pessoas, caçar assunto, né? Caçar assunto e ficar assim, o que você acha de tal coisa? Será que eu devo? Você vai comigo? Então, se você quer curar a sua boca, primeiro, fale bem das pessoas, porque a boca é o canal da expressão divina. Não pode falar mal das pessoas. Não pode criticar. Comentar uma coisa junto da própria pessoa para tentar ajudá-la é diferente de você ficar falando mal dela, ainda mais pelas costas, né? Conversando, grupinhos de família que ficam falando dos outros ou ofendendo. Então, tome suas próprias decisões para acabar com esse problema. Um outro detalhe para você, né, que está pegando o programa agora, muita gente ainda não sabe que nós temos agora esse novo programa de domingo, e que o nosso programa oficial são as quartas-feiras. Às 8 da manhã, no mesmo horário. Às 8 da manhã, exatamente. E lá na quarta a gente fala de domingo, o pessoal saber, né? Então, olha só, cada dente tem um significado nessa linguagem do rosto, na linguagem do corpo. E o dente incisivo da frente, incisivo já fala, né? Uma pessoa incisiva. Agora, olha só. O incisivo direito representa a mamãe e o incisivo esquerdo representa o papai. Quando esses dois dentes da frente, eles são abertos, separados, significa que papai e mamãe foram ou são separados de alguma forma. Então, se você, de todos os seus irmãos, é o único irmão, a única irmã que tem o dentinho separado, e você na sua vida viu papai e mamãe unidos, né? Papai e mamãe super bem, por que seria então que só você tem esse dentinho separado? Então vamos explicar. Quando você estava na barriguinha da mamãe, ela teve uma mágoa muito grande do papai e ela pensou em separação, ou mais que pensar em separação, é estar junto para sempre, sentindo-se separada, sentindo-se descasada por alguma coisa muito ruim que aconteceu. Às vezes, o papai nem sabe. Ou às vezes o papai nem considerou que era tanto. Mas para a mamãe, ao ponto de separar-se do marido na mente e no coração,
significa que a coisa foi grave, né? Então, você que estava dentro da barriguinha da mamãe, que captou toda a energia, os sentimentos, os pensamentos, claro que você não vai lembrar. Por isso que seus dentinhos são abertos. Ok. Agora, quais são as consequências nessa linguagem do corpo? Se você tem os dentinhos abertos, quando você está sorrindo num grupo de amigos, você está sorrindo em festa, seja lá onde você estiver, ficando sem onde se apoiar. Então, pela linguagem do corpo, osso significa o cálcio, que significa personalidade. Personalidade própria, né? Estrutura da personalidade. Quando a gente começa a ter personalidade própria, sem perguntar nada para ninguém, ter coragem de decidir, mesmo dando tudo errado, assumindo as consequências daquilo que você decidiu, que a gente decidiu, então os ossos começam a ficar mais fortes. O organismo produz tudo outra vez aquilo que foi tirado do organismo, da gente. Então, se você quiser que a periodontite desapareça, que os ossos da sua gengiva voltem, se reestruturem, porque o DNA ele tem a memória original de tudo. Nós clonamos a nós mesmos internamente o tempo todo com mudanças comportamentais, com mudanças mentais, porque é assim que o corpo reage. Então, olha só, se você quiser que seus dentes comecem a ficar firmes de novo, pare de cair ou pare de ter que ser arrancado, você terá que prestar atenção no seu próprio comportamento, que talvez você não perceba logo de cara e já está aí dizendo, não sou assim. Porque como que você pode perceber uma coisa que você nunca soube qual era o certo, qual era o errado, já que viveu sob o comando de alguém? E é claro, acabou namorando e casando com alguém que teve que comandar você também, para dar continuação ao comando da sua infância. Porque você só sabe lidar com aquilo que é familiar, né? Que é o legado. Você vai aprendendo e você procura inconscientemente aquilo que parece família, que parece a forma com que você foi criado. Mesmo que você diga não, olha só, mesmo que você esteja agora negando esse comportamento que eu estou dizendo que você tem, faz uma gentileza para você mesmo. Procure ser uma pessoa que toma suas próprias decisões. Calma, que eu vou explicar. Se você tiver que trocar roupas de uma gaveta para outra, não pergunte nada para ninguém se vai ficar bom ou não, se é legal fazer ou não. Se você acorda de manhã, levanta a sua cabeça e simplesmente não pergunta para ninguém, será que está frio? Será que vai chover? Abre a janela e olha sozinho. Procure saber as coisas sem perguntar nada para ninguém. Claro que quando a gente tem coisas muito importantes para saber e a gente não sabe, tem que perguntar sim, para outras pessoas que entendem daquele assunto. Agora, as suas coisas particulares, você não pode ficar perguntando coisas que você pode responder para você, não é? Se você está com vontade de ir em algum lugar, pergunte para você se você quer realmente ir naquele lugar. Não fique perguntando para as pessoas o que elas acham, se você deve ir ou será que é legal. Perceba o quantas vezes você deixa de tomar uma decisão, você deixa de ir até pagar uma conta porque fica esperando que alguém faça. No final, as pessoas acabam tomando as decisões por você. Então, se você quer acabar com seus problemas de periodontite, né, dos dentes ficarem moles na gengiva, você precisará compreender o que eu estou falando, porque a mente constrói e a mente destrói. E este programa não é um programa de médico, é um programa de metafísica da saúde, ou seja, linguagem do corpo. Então, procure perceber em você. Linguagem do corpo mais bonito. Na verdade, a linguagem do corpo é um nome popular, para entender que o corpo fala. Seria a correlação. É a psicologia da correlação. Agora, metafísica da saúde é um termo científico, né, que é o normal. Meta. O que é meta? É além, física. Então, além daquilo que você estuda no corpo. Então, é bem legal. Então, de qualquer maneira, gente, quando você estuda psicossomática, você vai entender até por médicos que trabalham com a psicossomática que câncer, por exemplo, ele está lá.
manifestado no corpo, mas é psicossomático, são emoções. Só que pela linguagem do corpo, todas as doenças, todas, sem exceção, em qualquer idade dos conceitos, ficou de um lado do ringue assim, os isaquinianos, que é os materialistas, né, que acreditam que a mente é separada do corpo, e do outro lado do ringue, né, Einstein, pesando tantos quilos. Magrinho, tadinho. Coitadinho, cabeludinho, branco. E com o pensamento da teoria da relatividade, a física quântica e tal, e cada um vai ter que experimentar a vida, observar as leis do universo, para chegar à própria conclusão. Se não observar e não sentir-se, não perceber o próprio comportamento, não vai entender, não vai aceitar aquilo que você não vê. É, às vezes, o que é mais forte, é o que é mais poderoso na sua vida. Então, se você quer corrigir os seus dentes, acabar com o mau hálito, porque mau hálito, as pessoas alegam que vem do fígado, ou é do estômago, ou é do dente, ou é da garganta. Veja bem, mau hálito só acontece em pessoas que são críticas demais. Se você fica do lado delas, e você é uma pessoa que não gosta muito, né, de ouvir críticas, você fica incomodadinho ali. Porque vira e mexe e sai uma palavra criticando alguém. Se não está criticando um colega de trabalho, está criticando um pai. Está criticando o relacionamento, está criticando alguém da televisão. Sempre tem uma crítica na boca, criticando alguém do trânsito. Não tem aquela leveza no coração. Todo crítico é extremamente agressivo. Às vezes você não percebe a agressividade nos gestos, mas todo mundo que critica é porque o foco, o filtro mental está focando somente, selecionando somente o que é porcaria. Porque não consegue acreditar no bom, não consegue acreditar na alegria, no crístico de cada um, né? Então, veja bem, para acabar com o mau hálito, você precisa se trabalhar 24 horas, elogiar as pessoas da intimidade, agradecer as pequenas coisas da vida, não falar mais mal de ninguém. Saia das rodinhas, não é? Saia das rodinhas das pessoas, até pela internet. Saia das críticas. Isso se você quiser ter uma boca bonita, gostosa, em qualquer idade, tá? Agora o Luiz Cairo vai passar a agenda do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Que fica na Vila Mariana, na São Rua Paulo, Pelotas, gente, São número Paulo. 106, bem em frente. Em fronte. Em fronte, de fronte. De fronte, tá Ao certo. shopping Vila Mariana, que fica ao lado do Sesc. É muito fácil, gente. Muito fácil. Tem vários estacionamentos e outra, tem 2 hotéis pequenininhos, bonzinhos, muito legal, viu? Se você é de outra cidade e quiser vir para o Instituto, tem 2 hotéis gostosinhos lá, tá bom? Então, vamos lá. Terça-feira agora, né, no dia 3, às 20 horas, a Cris... Amanhã. A Cris não, sou eu, não. Depois de amanhã, tô doido. Terça-feira, às 20 horas, uma palestra Prosperidade Financeira. Que é o que você deu a com semana passada. espiritualidade. Foi o que eu dei na terça-feira passada. Na terça-feira. Isso. Então, olha só, gente. Essa palestra, o Luiz vai ensinar você. Na outra terça estava lotadinho, estava bem legal. Vai ensinar você a acabar com dívidas. Por que você não prospera? Por que você rala tanto e acaba não tendo essa prosperidade financeira? Então ele vai ensinar muita coisa que você nem imagina sobre você mesmo, sobre você mesma. Por que você não estava ganhando dinheiro? E vai passar a prosperar financeiramente. Então venha... Porque a espiritualidade acompanha a materialidade. Exatamente. Lembrando que a palavra espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com religião, nada a ver com espírito, viu? É muito parecido a palavra espiritualidade e espírito. Por isso, muitos religiosos não gostam da palavra espiritualidade, porque eles falam que eles não acreditam em espírito. Mas olha só, espiritualidade significa conduta elevada para Deus. Aquilo que você faz de melhor em você. No dia 5, que é na quinta-feira, às 14 horas, palestra beneficente, né? Ela é gratuita, sim. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Para ajudar as instituições. Por favor, Isso. menos açúcar e sal, tá, gente? Isso. Então, assim, essa palestra vai ser às 14 horas, que é a Cristina que vai ministrar. A Rádio Mundial apresenta
Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Levantou a sobrancelha igual o Spock. Spock. Bom dia, gente. Bom dia, André. Bom dia, Bom André, dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes queridos. A gente fica rindo aqui antes de ele liga em cima da hora, assim. A gente rindo. É que o André fez a sobrancelha do Spock, olha lá. Gente, acorda. Acorda com a luz no coração. É. Independente do clima, né? Independente do clima, não sei, né? Olha só. Gente, acorda. Acorda assim, com esperança, né? Com gratidão. A gente sempre fala na linguagem do corpo que todas as pessoas que têm doenças autoimunes, doenças difíceis de curar, e que os médicos, como eles não estudam essa parte da metafísica da saúde, que explica que as emoções causam enzimas no organismo, né? Então eu posso dizer para vocês que quanto mais difícil é de curar uma doença, mais difícil, na verdade, é o temperamento dessa pessoa. É a crença rígida dessa pessoa. E, acima de tudo, é uma pessoa ingrata. Sim. Não, quando a gente fala que a pessoa é ingrata, ela se sente ofendida. Mas é para dar tapa na cara com amor mesmo. Se você não começar a agradecer, elogiar, ver o lado bom das pessoas, do lado das situações, sempre com a esperança de que é uma fase, que tudo vai melhorar, tudo vai se transformar, porque o bem existe, o bem é fantástico. Parece que o bem não está fazendo nada, mas o bem está chegando devagarinho, sempre chega. E se você não acredita, você tem doenças. E essas doenças começam a te judiar tanto que você perde mais ainda a esperança. Tem uma bola de neve, né? Por exemplo, vamos falar hoje sobre dentes. Pois é, pela linguagem do corpo. Os dentes representam nossas decisões. Então, todas as pessoas que têm, por exemplo, periodontite, que os dentes ficam moles na gengiva e começam a cair, outros ficam tão molinhos que tem que ser arrancado, né? Vamos explicar como que o organismo reage devido a um tipo de comportamento que a pessoa tem desde a infância e que por isso começa a ter isso. Vamos lá. Se os dentes representam as decisões e quando uma pessoa de pequenininho ali teve uma autoridade muito grande em cima, pai, mãe, seja lá quem for que criou essa criança e não deixou que ela tivesse as próprias opiniões, que ela tivesse as próprias iniciativas, que ela errasse, né, para poder se corrigir e ter novamente seus próprios pensamentos, teve que ser uma pessoa que ficou debaixo de uma ordem, de uma autoridade. Então vamos dizer que ela não conseguiu ter suas próprias decisões. Ela não teve contato muito com seus pensamentos, suas ideias, seus gostos próprios. Então, ela cresce e quando a vida começa a fazer pressão em cima e ela tem que decidir as coisas, ela não consegue. Então, meio que fica dependente emocionalmente das pessoas, se torna pessoa autoritária. Olha que interessante. Muita gente que é autoritária, na verdade, é porque não sabe decidir nada. Ela dá ordens para que ela não assuma as responsabilidades daquilo que está acontecendo. Então, um exemplo que eu dou também para que a periodontite desapareça, porque fisiologicamente, anatomicamente, o que acontece? O organismo, ele começa a absorver o cálcio, os ossos da gengiva. Então, os dentes vão ficar... Aquelas pessoas que têm algum problema inconsciente com o casamento, olha que interessante. Elas se identificam com você. Porque há uma linguagem não verbal pelo tipo de corpo das pessoas. As pessoas se comunicam inconscientemente pelo não verbal sem saber, pelo tipo de corpo, pelos gestos. Então as pessoas se atraem uma pelas outras pelas identificações inconscientes que elas veem no outro. Claro, sempre levando em consideração
os legados da família, né? Os modelos que a família deixa ali para todo mundo. Então, se alguém namora e casa com você, que tem dentinho separado na frente, você sempre se sentirá separado dessa pessoa. Porque essa pessoa estará causando situações no seu coração, por mais que você ame, olha só. E você se sentirá meio que não compreendido, meio que separado, para dar continuação àquele legado dos seus pais. Muita coisa os filhos jamais saberão. Se você fizer uma terapia de regressão, então começa a contar tudo o que a sua consciência hoje não lembra, não sabe. Por que não lembramos? Por mecanismo de defesa. O inconsciente trata de fazer a gente esquecer ou não lembrar para não sofrermos com aquilo que não sabemos lidar. Então, olha como o dente fala tanto da gente. Então, o que fazer para que os dentinhos voltem ao normal? Mas, Cris, os meus dentinhos sempre assim, nasceram já separados. Como é que vai voltar ao normal? O normal é mais pertinho um do outro, né? Então, se você fizer oração do perdão para o papai e para a mamãe, existe um ciclo para você fazer a oração do perdão. Dentro do 3, né? 3 meses. É um ciclo mental, é um ciclo energético. Então, acesse o meu site, www.linguagemdocorpo.com.br e pega lá a oração do perdão. Ou, se você tiver os meus livros de linguagem do corpo, você tem também a mesma oração do perdão que está lá dentro. Inclusive, que nem você falou, no volume 3, tem os dentes e tem a oração. É mesmo, olha, o Linguagem do Corpo, volume 3, você tem tudo sobre os dentes. Cada dente, por que problema de raiz, por que problema, né, da periodontite que eu falei. Isso é a visão da linguagem do corpo, viu, gente? Isso. E é uma medicina milenar egípcia. Claro que a chinesa, há uns 5 mil anos para cá, trabalhou isso também. Mas lá para trás, 10 mil, 11 mil anos pelo Egito, e se você acha que é muito, você teria que viajar para o Egito, como a gente faz todos os anos. Aliás, nós vamos dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro, gente, a primeira reunião gratuita para os interessados para ir para o Egito com a gente na expedição, né? Que não é turista, não é turístico. É dia 15 de maio, mas daqui a pouco a gente fala. Então, para você entender tudo isso, como é antigo mesmo, você precisa estudar não os livros populares, não documentários populares. Por quê? Porque eles não têm interesse em dizer quanto que o Egito era avançado no tempo. Muitas coisas hoje, tanto medicina quanto religiões, iriam dar um certo caos. Porque o Egito, vocês não têm ideia de quem construiu e há quanto tempo ele existe. Com uma tecnologia extremamente avançada, até de saneamento básico, que não temos hoje. Então, é bem interessante que a gente entenda que essa medicina, lá de trás, quase 11 mil anos, de Imhotep, que era o sábio que vem em paz, né, o Imhotep, e que hoje é conhecido como Hermes Trismegisto, e também conhecido como Esculápio pela Grécia, o pai da medicina. A coisa é antiga. Né? E ele conhecia perfeitamente que o corpo, a mente, a alma, o espírito, o coração, as energias, tudo era uma coisa só. Hoje, as pessoas separaram corpo da mente. Aí vem Isaac Newton, né? Depois físicos e tal, separando mesmo. Depois veio Einstein, tentando unir através da física quântica o corpo e a mente outra vez. Então lá no ringue, né? Lá no ringue de briga,